Muito boa tarde a todos. Está no ar mais um Fala Fonocast, o podcast do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Uninta. Hoje, no nosso programa, nós vamos abordar sobre um tema super importante e especial, que é a fonoaudiologia educacional. Qual é o papel do fonoaudiólogo no ambiente escolar, né? Qual a sua importância para a aprendizagem, para a inclusão e para o bem-estar dos alunos. Para conversar com a gente hoje, nós temos a nossa professora Efigênia, né? Seja bem-vinda, professora. Vou falar aqui um pouquinho sobre o currículo dela. A professora Efigênia é fonoaudióloga, mestre em ensino na saúde pela UES, docente do Centro Universitário INTA-Uninta, possui residência multiprofissional em saúde da família e especializações em linguagem e em habilitação e reabilitação auditiva em crianças. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, professora Efigênia. Obrigada. Prazer contribuir aqui com o programa. Fico muito feliz. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua trajetória aí na fonoeducacional, né? Me fala aí um pouquinho como é que foi desde o início, quando que você se interessou por essa área que é tão legal. Pronto, na verdade eu sempre fui apaixonada, né, pela linguagem, e a fonoeducacional ela está aí dentro dessa macro área, né, que é a linguagem. Na minha pós-graduação em linguagem, o meu trabalho, né, de final de pós-graduação foi sobre fonoeducacional, foi sobre o papel do fono na escola. Porém, a vida andou me afastando aí, né, da área da linguagem, né, e eu acabei trabalhando durante muito tempo com audiologia e tive a oportunidade de retornar aqui, né, o estudo dentro da fonoaudiologia educacional, porque aqui no Uninta, né, fui convidada para dar a disciplina de fonoeducacional. Então, a partir de então, assumi o desafio e venho, né, estudando e me aprofundando e retornando essa paixão antiga pela fonoeducacional. Fonoaudiologia educacional, de fato, assim, é uma área muito encantadora, né? Ela anda muito junto com a linguagem, como você diz. Eu sou, assim, nata da linguagem, mas eu tenho um pezinho também na fonoaudiologia educacional. Sempre gostei muito. E eu sempre falo, inclusive, que, assim, toda a minha família é formada por mulheres que são professoras. Então, eu sempre tive muito essa veia de estar dentro de uma escola, de gostar daquele ambiente educacional. E durante a minha graduação, eu fiz estágio em fonoaudiologia educacional, né, em uma instituição lá de Fortaleza, e me apaixonei ainda mais, mas a vida também me afastou. Ano passado eu retornei com um projeto, mas ele acabou, a gente acabou colocando ele embaixo dos panos de novo. Quem sabe um dia ele volta. Quem sabe um dia ele volta a existir. Mas a fonoaudiologia educacional realmente é algo que tem meu coração. Então o programa de hoje vai ser muito especial lhe ouvir. Professora Efigênia, eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né? O que é a fonoaudiologia educacional e qual é o papel do fonoaudiólogo dentro da escola? Pronto, né? Então, a fonoaudiologia educacional é essa área linda e maravilhosa, né? Uma das nossas 14 áreas de atuação da fonoaudiologia. E eu brinco com os alunos, né? Todo começo primeiro dia de aula, gente, cuidado para não se apaixonar, porque a disciplina é apaixonante, né? E é essa especialidade, né, onde o fonoaudiólogo ele vai atuar dentro das escolas. E ao contrário do que muita gente pensa, né, o papel do fono dentro da escola, ele não é aquele papel de fazer a atuação clínica, de fazer a terapia, mas um papel que eu acho ainda mais importante, que é o da promoção, né, do aprendizado do aluno e da prevenção das dificuldades, né, de aprendizagem, né? Uhum. Então, assim, eu sou apaixonada pelo papel preventivo, realmente, né? Tanto na área da saúde como na área da educação também, né? Você conseguir prevenir essas dificuldades ou intervir de forma precoce, né? Eu acho que isso é que apaixona na disciplina. É verdade, sem dúvidas. E me pegou que você estava falando que a gente não entra nessa parte da intervenção, né? Como é que nós temos estudantes, né, do primeiro, segundo, terceiro semestre que ainda não viram a disciplina de fonoeducacional, eu acho importante você esclarecer, né?
dentro da escola, a gente pode realizar essa terapia dentro da escola? Como é que funciona, só para que esses ouvintes entendam? Pronto, sim, terapia clínica não, né? Nem diagnóstico clínico. O que a gente faz dentro da escola é um diagnóstico institucional, situacional, ou seja, o diagnóstico da situação daquela escola ou daquela turma em relação aos aprendizados dos alunos, né? E como a partir desse diagnóstico situacional, a gente pode sugerir intervenções, né, para fazer junto com a equipe, para que essas intervenções venham a prevenir, né, ou intervir de forma rápida diante daquela dificuldade, né? Então, assim, o diagnóstico clínico, ele não pode ser dado dentro da escola, né? Então, não posso dar um diagnóstico de transtorno, né? De dislexia dentro da escola, ou de TEA, né? TDAH, não, a gente não dá o diagnóstico dentro da escola, a gente faz esse diagnóstico situacional de como é que está, né, a situação dessas crianças que têm esse diagnóstico dentro da escola em relação ao processo de aprendizagem deles, né, e como que a gente pode, enquanto equipe, né, pensar em intervenções que possam auxiliar esse processo de aprendizagem, para que a criança ela não esteja só lá na sala de aula, mas que ela consiga acompanhar o currículo, né, daquela série que ele está inserido. A gente pensa muito, fala em fonoaudiologia, em qualquer área que seja, assim, na verdade, a gente pensa muito em fala, né? Pensou em fonoaudiologia, pensou em criança, a gente pensa logo em fala. Mas tem muito esse trabalho na parte educacional também, né? Na parte da aprendizagem, é muito importante que esse fonoaudiólogo ele esteja a par do planejamento escolar também, né? Isso é muito importante. E, professora Efigênia, quais são os principais sinais que podem indicar dificuldades de aprendizagem em crianças no ambiente escolar? Pronto. Aí vai depender muito do ambiente, né? Por exemplo, o fonoaudiólogo educacional, ele pode atuar desde a educação infantil até o ensino superior, né? E aí, assim, na educação infantil, quais são os primeiros sinais? Geralmente, o atraso de fala e da linguagem, né? Então, alguns transtornos específicos de aprendizagem, eles vêm, né, com esse atraso de linguagem, né, inicialmente. Então, a primeira coisa que a gente pode acender ali a luz, né, e a importância do fonoaudiólogo dentro da educação infantil é para justamente observar esses marcos do desenvolvimento, né, junto com a equipe escolar, fazer formações dos professores sobre esses marcos do desenvolvimento, como que eles podem estar estimulando, né, esses marcos, essas etapas, para que a gente possa estar sempre trabalhando nessa perspectiva da prevenção, né, que a partir do momento que eu conheço, eu identifico de forma mais precoce uma possível alteração e a gente consegue, né, trabalhar isso, né? E aí, assim, esses primeiros sinais na educação infantil é realmente esses atrasos de fala, né, e da linguagem. Partindo ali para o ensino fundamental 1, primeiro ano, segundo ano, o que vai mais me sinalizar é realmente a criança que não está aprendendo o que deveria aprender, né? Aquela criança que tem não é que ela seja comparada com outra criança, mas para a idade dela, para o nível de informação que ela está tendo, ela não está conseguindo acompanhar. Né? Então, isso é um sinal, né, que a gente precisa investigar. Se é o que é metodologia, né? Algum problema social, alguma vulnerabilidade social, ou é algo dela mesma, uma dificuldade que parte dela, da criança. Sim. Né? Então, nessas séries iniciais, uma coisa que nos chama a atenção é justamente isso, né? Assim, essa dificuldade de aprender. Né? E além também dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Que geralmente eles trazem junto essa dificuldade de aprendizagem por condição do próprio transtorno, né? Perfeito. Parece que você está lendo as perguntas que eu vou falar. A próxima pergunta, porque você sempre entra no assunto da próxima pergunta e aí a gente já encadeia aqui a nossa fala. A Emily Oliveira perguntou quais são os transtornos mais comuns acompanhados pela fonoaudiologia educacional. Pronto, o TDAH, né, o próprio TEA, o TDL, transtorno de desenvolvimento da linguagem, são transtornos, né, que trazem juntos, né,
Os transtornos específicos de aprendizagem também, que trazem essa dificuldade, né, na aprendizagem, por conta, por exemplo, o TDAH, né, a falta de atenção, a própria hiperatividade, vai gerar essa dificuldade, vai gerar essa necessidade de adaptações escolares, onde o fonoaudiólogo ele vai poder contribuir, né, nessas adaptações. Perfeito. A Carla Silva perguntou como a fonoaudiologia pode contribuir não apenas para a aprendizagem, mas também para a autoestima e interação social da criança. Eu achei muito interessante essa pergunta. Pronto, então assim, aquela criança que ela não aprende, né, ela vai ter a estima baixa. E é interessante como eu digo para os alunos nos estágios, gente, a criança que não sabe, a criança que sabe, ela vai responder prontamente. Né? Porque no estágio a gente faz a aplicação de um protocolo, né? A gente faz estágio na educação infantil, então a gente faz a aplicação desse protocolo que vai avaliar as habilidades preditoras da alfabetização. Então, quando eu faço a pergunta para a criança, aquela criança que sabe, ela responde prontamente. A criança que não sabe, ela vai baixar a cabeça, ela vai demorar para responder, né? Porque a criança, ela já consegue entender que ela não sabe. No infantil 5, quando eu vou perguntar ali as vogais, que ela não sabe, ela sabe que ela não sabe, né? E isso gera, né, uma desmotivação, né, um sentimento de inferioridade que precisa ser cuidado, né? Então, eu peço sempre para os alunos prestar atenção nisso, né? Partindo mais à frente, por exemplo, o maior índice de desistência, né, das pessoas do ensino médio, que estão no ensino médio e desistem de estudar, é porque eles não aprendem direito, eles não estão dando conta daquilo, eles percebem e isso desmotiva e eles, né, às vezes por conta do mercado de trabalho, não tem tempo, mas assim, a dificuldade de aprendizagem, ela é um fator importante para a desistência no nível médio, né, porque às vezes ele vai passando série por série, né, não vai aprendendo e vai, agora que não pode repetir, né, então eles vão só passando sem aprender, né. Na série seguinte, ele vai precisar daquele conhecimento da série anterior para aprender o conteúdo novo e não vai, né? Então, isso faz desistir, isso gera realmente essa ansiedade, problemas de ansiedade, né? Desmotivação e até a própria desistência do estudo. E o papel do fonoaudiólogo no ensino médio é justamente colaborar com isso também, né? Perfeito, professora. Você falou aí sobre a dificuldade de aprendizagem, né? A Carla Renata, ela perguntou, e qual a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtornos de aprendizagem? Pronto. A dificuldade de aprendizagem é algo temporário, né? Vamos supor, é algo que uma criança que tem uma vulnerabilidade social, né? Ou que ela tem um problema emocional, ou que ela tenha um problema metodológico, com a metodologia que está sendo adotada para ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem. Se eu conseguir resolver esse problema, né, se eu conseguir trabalhar na vulnerabilidade social dela, se eu conseguir mudar a metodologia, eu consigo fazer com que ela aprenda. O transtorno específico de aprendizagem não é um transtorno, né, ele não tem cura, certo? Mas a gente consegue ajudar o aluno para que ele consiga chegar no objetivo dele, que é o ensino superior, né? Por exemplo, a dislexia, né? Então, tem alunos no ensino superior com dislexia, né? Que com as adaptações, né? Com as tecnologias assistivas, conseguiram chegar no seu objetivo, né? Mas, assim, a dificuldade, o transtorno, ele sempre vai existir. Né? Então, é essa a diferença. A dificuldade, ela consegue, né, se a gente sanar aquilo, a causa, a gente consegue desfazer. O transtorno, não, ele vai sempre estar presente. Entendi. Muito bem explicado, professora. Você falou aí sobre a adaptação de material, né, para esses alunos que têm essa dificuldade ou que têm o transtorno. E a Carla Silva perguntou, na prática, como acontece a parceria entre o fonoaudiólogo e o professor? Porque para a gente fazer essa adaptação, a gente precisa dessa parceria, né? Na verdade, isso é muito importante. Eu acho que não só para isso, mas para todo o trabalho, né? Sim. Até nas escolas, a gente tem, né, professor mais receptivo do que outros, e isso faz diferença também no nosso estágio, né?
E essa parceria é justamente a troca de informação, né? O professor, ele tem um conhecimento maior daquele aluno, né? Da dificuldade do aluno. Então, vai precisar dessa troca para saber, né? Juntando o conhecimento do fono, uma adaptação, por exemplo, aluno com dislexia. De repente, uma dica simples que é ampliar a letra, né? Na hora da tarefinha, ampliar o espaçamento entre as letras. Isso já facilita para a criança, né? E é algo que às vezes o professor não sabe. Né? Então, essa troca ela é muito importante para as dicas e para que essas dicas elas sejam individualizadas, né? Para aquela criança. Entendi. Indo mais um pouquinho assim para a parte da linguagem, né? De fala mesmo, a Maju Moreira, acho que é Moreira, perguntou quais são os sinais mais comuns de alteração de linguagem que a escola costuma perceber costuma perceber primeiro nas crianças. É o atraso na fala, né? Atraso na fala. Atraso na fala ou algo relacionado à fala. Ou ela troca muito, né? A fala dela ninguém entende, ela não fala o rã, né? Então, realmente, né? É a fala. E que muitas vezes esse atraso, né, por isso que a importância do fono na educação infantil, muitas vezes esse atraso ele já pode ser percebido antes da idade dela ter a fala, né? Que é o contato visual, até o próprio atraso no desenvolvimento motor, né, que pode me sinalizar que vai também haver um atraso no desenvolvimento da fala, né? Mas o que é mais comum realmente é o anseio maior, né? Principalmente ali na educação infantil, é esse atraso na fala. Perfeito. E também estar atento, né, aos hábitos deletérios, né, chupeta, mamadeira, sucção digital, aquela parte mais voltada também ali para mastigação, né, estar presente na hora do lanche também para ver como é que tá a mastigação dessas crianças, porque assim, quem tá ali presente todos os dias são as professoras, né, então elas melhor do que qualquer outra pessoa sabe como é que cada uma daquelas crianças mastiga, né, então geralmente elas que costumam chamar, né? Dá uma olhada aqui, ver o que tu acha. Isso também é muito importante, essa questão da motricidade orofacial também, né? Que a gente ainda não tinha falado. E, na verdade, não tem nenhuma pergunta sobre isso aqui. Porque eu acredito que também tem muita gente que não se atente muito a esses sinais, né? Mas na verdade, assim, a gente consegue, né? Olhar nesse desenvolvimento da criança, né, em busca desse aprendizado, a gente consegue olhar para todas as áreas da fono, para a audição, por exemplo, né? Identificar ali uma dificuldade mínima de audição, né, que vai prejudicar mais na frente na discriminação dos sons, né? Por isso a importância da triagem auditiva ali nas crianças do infantil 5, por exemplo, né, que vão começar aquele processo de alfabetização. Isso. Né, perfeito. Cadê? Só um minutinho. A Ana Larissa Miranda, ela perguntou como você enxerga o mercado de trabalho para fonoaudiólogos na área educacional? Eu acho que, assim, hoje já está crescendo bastante, né? Assim, eu acho que aqui em Sobral nem tanto, mas fora já é uma área bem, né, em crescimento. Eu acredito que muitas mudanças aí, agora em 2000, a gente estava entrando, né, e eu lhe mostrei aqui a nova portaria, né, da inclusão, agora que saiu agora em 2026. Então, muitas mudanças, né, eu acredito que só tem a crescer, né? No futuro, assim, eu visualizo realmente um fonoaudiólogo, uma equipe multi em cada escola. Isso é tão importante, né? Tão importante. Se todas as escolas tivessem a oportunidade de ter um fonoaudiólogo, tenho certeza que o processo de aprendizagem seria muito mais leve, né? Para tantas crianças com dificuldades que muitas vezes não são percebidas a tempo, né? A gente sabe que, por exemplo, que o TDL é um diagnóstico que é muito comum e pouco falado, né? Muito confundido com outros diagnósticos, principalmente com o TEA, né? Muito confundido com o TEA, porque tem alguns sinais que realmente são parecidos, mas eu acredito que quanto mais fonoaudiólogos estiverem ali trabalhando e identificando de forma precoce esses diagnósticos, né? O prognóstico, ele tende a melhorar 1000%, né?
Professora Efigênia, Alice Maciel perguntou como o fonoaudiólogo e o professor conseguem diferenciar no rastreio escolar uma dificuldade comum de aprendizagem de um sinal de transtorno como a dislexia. Acredito que a pergunta foi mais voltada assim, se tem algum protocolo que é utilizado para identificar esses sinais. Hoje tem algo que é muito comentado, né, dentro da fonoaudiologia e algo que tende a crescer bastante também, porque eu acho que a solução aí para que, de fato, a inclusão ela aconteça e esses alunos eles não estejam somente dentro da sala de aula, mas participando do processo ali do currículo, é o RTI, né, que é o modelo de resposta e intervenção. Então, esse modelo ele funciona em 3 camadas, onde a primeira camada ela é feito um rastreio, né? Então, existem protocolos com evidências científicas para essas camadas, né? E para as séries, para as diversas séries. Por exemplo, agora em 2025 saiu o primeiro protocolo de rastreio para a educação infantil, né? Que é o PAPL. E aí a gente faz o rastreio a partir desse protocolo, consegue identificar quais são as crianças que estão em risco, né? Para aquelas habilidades. E aí, identificando, então a gente faz o rastreio com a sala toda. Né? E aí a gente identificou as habilidades de risco e nessa primeira camada a gente vai trabalhar esses riscos ainda dentro da sala de aula, junto com o professor, mas a gente já sabe o que vai trabalhar, porque a gente já identificou os riscos, né? E aí essa primeira camada ela dura geralmente em torno de 3 meses, fazendo essas intervenções focadas, 15 a 20 minutos, né? Diariamente. Depois de 3 meses a gente reaplica o protocolo, né? E aí a lógica é que com essas intervenções em sala as crianças saiam do risco, mas nem todas vão sair. Aquelas que ainda continuarem, elas vão para a segunda camada. Essa segunda camada, né, que a chama de camada remediativa, ela vai ser feita no contraturno em grupos menores, né, com intervenções também focadas através de protocolos, né, que vai durar mais em média ali também 3 meses. Com essas intervenções, se for dificuldade de aprendizagem, ela vai parar ali na segunda camada. Se for um transtorno, muito provavelmente, se ela precisar ir para a terceira camada, que aí já seria uma investigação realmente para um transtorno, né? Então, ela seria encaminhada para a clínica, para alguma clínica, né? Para ir em busca desse diagnóstico. Então, o rastreio ajuda nisso, a evitar encaminhamentos desnecessários para a saúde e essa superlotação que a gente vê hoje na saúde e encaminhando somente, né, quem realmente está precisando. Isso vai muito de encontro com o que está no DSM-5, com os critérios de diagnóstico para dislexia, por exemplo, né? Na qual um dos critérios para diagnosticar é que a criança ela tenha passado por uma intervenção de no mínimo 6 meses. Então, o modelo de resposta e intervenção já me garante esse critério do DSM-5, que é essa intervenção de 6 meses. Que bacana, professor. Isso é realmente, assim... muito, assim, apaixonante. Muito funcional, né? Muito bacana. E a gente vê, através desses protocolos, né, assim, crianças no estágio, os alunos ficam encantados, crianças com TEA, né, conseguindo aprender o que é para aprender realmente, as habilidades preditoras da alfabetização, né, porque a gente identificou aquele risco e focou naquela habilidade, né, de diferentes formas, de diferentes estímulos, com diferentes estímulos, e a gente consegue ver ali a alfabetização acontecendo. Muito bacana. Antes de ir para a próxima pergunta, que essa sou eu que vou fazer, eu vou dizer a palavra-chave, tá, gente? A palavra-chave, quem deu a dica foi a professora Efigênia, é consciência fonológica. Então, anotem aí, consciência fonológica, tá? E a próxima pergunta é para esclarecer, né? Como eu falei, tem pessoas aqui que são dos primeiros semestres. Então, como que é feito esse encaminhamento, né, da escola para a saúde, né? É o profissional, é o fonoaudiólogo que faz? Tem participação da coordenação, da escola? Como é que funciona? Pronto. Dentro da escola, a gente sempre atua de forma como uma equipe, né? Então, para que aconteça esse encaminhamento, a gente já vai ter feito essas intervenções, né? Ter feito, no caso do RTI, ela já tem passado por esses 6 meses aí de intervenção e o encaminhamento ele vai ser feito se tiver fono na escola, né? Pelo fonoaudiólogo na escola.
Se não, né, acontece como acontece hoje. Os professores, eles percebem as dificuldades, encaminham para o posto e o médico faz o encaminhamento para o fono. Mas o fono, estando dentro da escola, ele mesmo pode fazer o encaminhamento para o fonoaudiólogo da clínica. Entendi, perfeito. A Lísia Silva perguntou qual é a dificuldade mais comum encontrada na escola. E essa segunda parte da pergunta dela eu achei bem interessante. Qual foi o caso mais marcante vivido nesse ambiente por você? Tem algum caso mais marcante? Assim, o que me marcou muito foi um estágio que a gente fez em Forquilha, né? Esse estágio a gente fez na escola do ensino fundamental. E aí, quando a gente chega, né, na escola, a gente se depara com essa... A gente quer fazer esse teste de rastreio com todos os alunos, né? Mas muitas vezes a escola quer nos dar ali a demanda deles, né? Quer nos passar aquelas crianças que eles já identificaram, né? E a gente tem que ter muito cuidado e explicar, né? Que a gente não está lá para fazer terapia, né? Mas o que me marcou muito foi uma criança nessa escola de ensino fundamental, ela estava no 4º ano, e aí não era o nosso objetivo trabalhar com crianças do 4º ano, a gente ia aplicar um dos protocolos para crianças do 1º ano, né? Mas aí, como a escola acolheu a gente tão bem, né? E ela estava realmente esperando a gente para olhar para essa criança, né? A gente resolveu fazer o teste de rastreio com ela, mesmo ela estando no 4º ano, né? O teste do 1º ano, mas assim, era incrível como ela não tinha as habilidades preditoras à alfabetização. Ela não sabia rimar, né? Nossa. E ela estava no 4º ano, então... Por que ela não conseguia ler e escrever? Porque ela não tinha adquirido as habilidades preditoras da alfabetização. E isso ficou muito claro para mim. Foi um dos primeiros estágios, eu enquanto professora. E eu pude ver ali a teoria realmente na prática, né? E aí o que a escola faz também, às vezes por falta de conhecimento, é tirar essa aluna de dentro da sala, colocar num atendimento individualizado para dar mais do mesmo, né? Então, o que era visto em sala de aula, está vendo ali de forma isolada, mas não está trabalhando no que está faltando para ela aprender, que são as habilidades preditoras, né? Não tem aquele assim, o que é que está faltando para ela, qual habilidade está faltando para que ela desenvolva a leitura e a escrita, né? Não, ela não aprende, ela vai ensinar, querer que ela ensine lá coisas que está faltando alguma coisa para completar, né? Esse castelo aí. E aí a gente aplicou o protocolo com ela, né? E no final do semestre, e isso gerava a desmotivação. Então, a gente via a criança altamente apática, né? Ela e a professora do reforço. E aí, quando ela começou pra gente, ela não queria ir, mas no final... Ela já estava sabendo rimar, as habilidades preditoras, ela já estava bem avançada, né? E a gente via o semblante dela, assim, né? De felicidade, quando ela ia quando a gente chegava aqui, a equipe que ficou com ela, né? Trazia os recursos. A gente via no olhar dela a motivação. Né? Então, isso marca bastante. Sem dúvidas. A fonoaudiologia educacional, ela abrange muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer a diferença na vida de cada uma, né? De forma individual mesmo. Né? Professora Afigênia, eu queria dizer, na verdade, lhe perguntar o que você tem para dizer para os nossos ouvintes, né, estudantes de fonoaudiologia, que se apaixonaram hoje pela fonoaudiologia educacional, o que você tem a dizer para eles, por qual caminho que eles devem seguir? Pronto, assim, o caminho é assim como de todas as outras áreas, né? Eu acho que é muito comprometimento, muito estudo, né? A gente vai lidar com vidas, com expectativas, né? Eu acho que o estudo, o aprendizado é onde a gente consegue, né? Essas crianças vão conseguir melhorar de vida, né? E eu acho que é isso, assim, é se dedicar, né? Entender a responsabilidade que é, né? Trabalhar, não só trabalhar na área da saúde, né? Mas é isso, não tem segredo, né? Assim, é se dedicar e se escolher essa área para chamar de sua, realmente é dar o seu melhor, né? Assim como todas as outras áreas também, né? Porque a gente vai dar com vidas, né? Com mães que estão ali ansiosas, né? Que sonham, né? Eu sou mãe, então, assim, a gente quer o melhor para o nosso filho, né? E eu acho que também é importante, até quem vai para a clínica também, né? Porque
Muitas vezes, assim, não, eu sou da linguagem, né? Mas a área da linguagem, você estando dentro do consultório, você vai receber esses pacientes com dificuldade de aprendizagem que o fono da escola não vai poder atender, porque ele não pode fazer terapia, né? Então, quem está no consultório também tem que entender, né, de como tratar esses transtornos de aprendizagem. E aí eu acho também que essa troca entre o fonoaudiólogo clínico e o fonoaudiólogo escolar é super importante. Né? E se na escola não tem, né, o fonoaudiólogo clínico ir até a escola, entender como é que esse seu paciente está na escola, isso é de fundamental importância, que eu acho que é hoje que está tendo essa quebra de paradigma. A gente já escuta hoje mais fonoaudiólogos saindo de seus consultórios para entender como o seu paciente está funcionando dentro da escola, já que, por exemplo, aqui em Sobral a gente não tem nenhum fonoaudiólogo e nenhuma escola ainda, né? Ainda. Teremos, se Deus quiser. Mas isso que você falou agora é muito importante. Eu já tenho essa prática, né? Na minha atuação no consultório. Então, pelo menos uma vez por semestre eu vou na escola dos meus pacientes, porque eu acho que essa parceria é fundamental. Eu não tenho como caminhar com uma criança, né? Mesmo que eu atenda aquela criança só voltada ali para a fala, né? A fala propriamente dita. Eu não tenho como caminhar com ela sem uma parceria com a escola, porque é lá que aquela criança está todos os dias, né? Então, eu acho muito importante essa parceria. E daqui a pouco, essa criança ela vai evoluir nas questões da fala e vai precisar evoluir para uma escrita, né? Para o aprendizado, que é o que a gente vai querer, né? Para a criança. E se você me permite, até dar uma dica, assim, para quem está saindo agora da fonoaudiologia ou quem vai sair daqui a uns anos também, saindo da formação, né, da graduação, deem a cara a tapa, vão nas escolas, mostrem o trabalho de vocês. Isso é muito importante, porque, infelizmente, como é uma área que é bem nova ainda, né, que está crescendo muito, mas aqui em Sobral, por exemplo, é uma cidade que é grande, né, mas nós ainda não temos essa alegria de ter fonoaudiólogo em nenhuma escola. Muitas vezes porque as escolas nem sabem dessa importância, né? Então, eu acho muito importante a gente começar a dar a nossa cara a tapa mesmo, fazer um projeto, levar para uma escola apresentar, olha, o meu trabalho aqui vai fazer diferença na rotina de vocês. Tem uma egressa que esse mês ela mandou uma mensagem para mim, professora, eu estava querendo ir na escola aqui da minha cidade, propor que eu fosse trabalhar um turno lá na escola, né? Quanto é que você acha que eu deveria cobrar? Aí eu disse, primeiro de tudo, você tem que fazer um projeto. Antes de pensar em quanto você vai cobrar, você tem que fazer um projeto mostrando o que é que você vai oferecer para a escola. Tudo que você pode fazer, né? Trazer de benefício para aquela escola. Antes, depois, e lá no projeto, inclusive, lá no final, você diz quanto é que você pode cobrar por aquilo que você apresentou no projeto, né? Então, eles são realmente estimulados a fazer esses projetos, né? Tem uma aluna que está saindo agora, que fez um TCC muito importante, acho, para a fonoaudiologia, que ela aplicou as habilidades preditoras, ela aplicou um desses protocolos e fez uma associação com as habilidades do SAEB, né, que é um sistema de avaliação da atenção básica, e ela fez um link do que ela encontrou nesse protocolo com o que é cobrado no SAEB com o resultado. Então, assim, intersetorialidade pura, né? Assim, trabalho muito bem feito e que é isso que eu quero para esses alunos, é realmente trabalhando essa intersetorialidade e levando o nome da fonoaudiologia para dentro da educação. Porque muitas vezes a gente chega lá e nem a educação sabe, como você falou, que a gente pode colaborar, o tanto que a gente pode colaborar com eles. Perfeito. Professora Efigênia, muito obrigada pela sua participação. Foi uma aula que você deu aqui pra gente hoje. Na verdade, cada programa que a gente tem aqui no Fala Fonocast é uma aula, né? E hoje não poderia ser diferente com você que tanto entende dessa área. Muito obrigada pela sua participação. A gente tem aqui um mimo de agradecimento pra você. Obrigada. E é isso, muito obrigada. Me colocar aí à disposição dos alunos que me encontrarem aí no corredor, se quiser tirar mais alguma dúvida. Opa, a Siri respondeu aqui. E é isso, se apaixonem, porque é apaixonante mesmo, Mara, né? Você não me deixa mentir, né? Não mesmo. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo programa. Tchau.